Nós já estamos de volta e agora está na hora do nosso cafezinho de todas as manhãs, né, gente? Pois é, para você que, como eu, gosta de um bom cafezinho, claro, você, se não conhece, tem que conhecer o Café Riachuelo. Isso porque eu estou falando para você do puro café com grãos especiais e também selecionados, viu? Selecionados do sul de Minas Gerais e também da região do Cerrado Mineiro. Gente, esse café é 100% arábica. Ele é torrado e também moído artesanalmente. Isso faz toda a diferença no aroma, no sabor do café, né? Então você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo, leve nas compras o Café Riachuelo. Você vai levar para sua casa o verdadeiro gostinho da roça. E não é de hoje não, viu, gente? Tem muita tradição este nome. É desde 1962, há 57 anos já, né, fazendo o café, o verdadeiro café dos mineiros. E você pode encontrar o Café Riachuelo moído na hora, pode comprar ele moído na hora, com aquele cheirinho gostoso para levar para sua casa, no final da Avenida Paraná, na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, fica ali na antiga Praça 1º de Maio, no centro de Belo Horizonte, né? Um ponto de referência para você também é o Mercado Central. Quer saber mais informações sobre o Café Riachuelo? Basta você ligar agora mesmo, tem uma equipe pronta, uma equipe preparada para lhe atender. O telefone é o 3212-7993, código de área é o 31. 3212-7993, o telefone aparece aí na sua tela. Café Riachuelo é o ponto alto em café. Gente, olha só, no último dia 14 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde com o objetivo de homenagear aquelas pessoas que doam sangue e também conscientizar aquelas outras que não doam, né, sobre a importância desta ação que pode salvar vidas. E segundo dados do Ministério da Saúde, atualmente, apenas 1,6% dos brasileiros doam sangue. O hábito, gente, requer responsabilidade, compromisso e também solidariedade. Para doar sangue, a pessoa deve ter boa saúde e seguir alguns requisitos determinados pelo Ministério da Saúde. É sobre este assunto que eu converso agora aqui no Manhã da Piedade com a coordenadora do Hemocentro de Belo Horizonte, a Priscila Rodrigues. Priscila, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Síria. Obrigada pelo convite. Então quer dizer que tivemos uma data especial na última sexta-feira, né? Foi super especial na última sexta. A gente teve um grande número de doadores lá no Hemominas. Então a gente, né, sempre que a gente pode, a gente divulga. E o dia 14 de junho é um dia de homenagear essas pessoas que tanto bem fazem, né, para todo mundo e um bem sem saber para quem. Porque você doa e não sabe para quem que vai a bolsa. Tantas pessoas precisam dessa ajuda, Sim. né? Priscila, a gente já falou muito sobre isso aqui no programa, mas eu queria que você reforçasse para quem está em casa a importância deste ato de doar sangue. Doar sangue é muito importante porque o ato da transfusão de sangue, na grande maioria das vezes, é uma surpresa na nossa vida, uma surpresa nem tão bem-vinda. Às vezes você tem uma cirurgia de urgência para fazer, sofre um acidente ou está com alguma doença que vai precisar daquela reposição de sangue. Então, para isso, a gente já tem que ter, vamos dizer assim, um estoque, né, programado, específico de um sangue que não tenha nenhum problema, nenhuma doença para aquela pessoa poder receber. Então, a gente sempre conversa e tenta divulgar a questão da doação de sangue, porque a gente tem que ter estoques mínimos nos bancos de sangue para poder atender essa demanda. Né? Que às vezes é uma surpresa, um grande susto para as famílias. Na maioria das vezes é, né, Na maioria das vezes é. Na maioria das vezes é. Ninguém espera, né, que vai precisar de uma transfusão, por exemplo. Não, ninguém espera que vai precisar de uma transfusão ou que vai ter que fazer uma cirurgia que precise de uma transfusão. Então, aí fica todo mundo muito mobilizado, preocupado. E quando a gente tem, né, já esses doadores que já são fidelizados, às vezes você vai só uma vez por ano ao Hemocentro, faz uma doação que a gente faz pode salvar até 4 pessoas. Então, isso é bem interessante da gente pensar e é um ato, né, de amor ao próximo que a gente tem. Muito interessante isso que você falou. Então, uma pessoa que vai lá doar o sangue, ela pode salvar 4 vidas. Sim, porque o sangue, quando você doa, ele é fracionado, né, que é o que a gente chama. Então, ele é fracionado em pelo menos 4 partes. Então, pelo menos 4 pessoas, se você for pensar 4 adultos, podem ser salvos com aquela doação sua.
né? Às vezes, se for pensar em crianças, às vezes até mais. Até uma quantidade maior de Sim, pessoas, sim. né? Agora, nós falamos ali que são necessários alguns critérios para doar sangue, né? Que critérios são esses, Priscila? Bom, quando a gente fala, né, que é preciso que a pessoa esteja com boa saúde, pelo menos nos últimos dias, que ela não tenha tido nenhuma doença, nenhuma gripe. Agora que nós estamos saindo aí do surto de dengue, se você teve dengue nos últimos 30 dias, né, você tem que esperar a melhora dos sintomas, daí 30 dias para doar. Então, critérios de boa saúde, não ter bebido nas últimas 12 horas, ter dormido bem, ter entre 16 e 60 anos, né, se for o caso da primeira doação, e estar bem alimentado, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que tem que ir em jejum. Em jejum, eu vejo muitas pessoas falarem isso. Na verdade, você nem deve ir em jejum, porque às vezes você pode até, né, sentir algum mal-estar lá. Faz uma refeição leve. Se você tiver almoçado, você espera 2 horas, né, após o almoço, e faz a doação. O tempo da doação em si, é um tempo pequeno. O tempo todo que você vai gastar é um pouquinho maior, porque você tem que chegar, fazer o cadastro, passa pelo que a gente chama de triagem clínica, que é uma entrevista médica, né? E depois você faz a doação mesmo. Então, o tempo total que você vai ficar no hemocentro é cerca de 50 minutos, 1 hora. Mas a doação em si, retirada do sangue, dura 7 minutos. É muito rápido. É o mais rápido do processo inteiro. Agora, a pessoa tem que apresentar algum exame nessa entrevista que é feita lá no hemocentro? Não, exames não. O que acontece é que se às vezes você já tem alguma doença pré-existente, vamos supor, se você tem algum problema de tireoide, e você levar um relatório do seu médico te liberando para doar, ok. Mas se você realmente assim não tem problema nenhum, não faz uso de nenhuma medicação, você não precisa de levar nenhum exame. Você tem que levar um documento de identidade com foto. Documento de identidade com foto. Sim. E quem já tem o cadastro, aí o tempo é menor. É um pouco menor, mas você sempre, por exemplo, se você é um doador fidelizado, vai lá de 3 em 3 meses, mesmo assim, todas as vezes você passa pela mesma entrevista. Okay. O que às vezes demora um pouquinho menos de tempo, porque você já está cadastrado, a parte do cadastro, ela é mais rápida. É só atualizar. É só atualizar, exatamente. Agora, a parte da entrevista, ela é sempre a mesma, a coleta dos exames, a coleta do sangue, então isso não fica tão rápido, não. Mas o que a gente sempre orienta os nossos doadores e o que eles têm feito é você agendar o horário da sua transfusão. Porque às vezes você pega um horário de almoço, um horário que você está mais tranquilo, você agenda, chega lá, então acaba que o seu tempo é um pouco encurtado. Então a pessoa pode fazer esse agendamento por telefone? Sim, por telefone, pelo 155, né? E pelo site da Hemominas também. Agora, durante o ano, quantas vezes a pessoa pode doar sangue? Os homens, eles podem doar até 4 vezes no ano. Nós, mulheres, podemos doar até 3 vezes, porque a gente tem uma perda sanguínea maior. Então, os homens seriam uma periodicidade aí até de 3 em 3 meses e nós até mais ou menos de 4 em 4 meses. Agora, a questão da quantidade de sangue que é retirada do doador, muitas pessoas ficam preocupadas. Qual é a quantidade de sangue que vai ser tirada aqui? Isso é importante até você falar, Ciri, porque existe uma outra questão que eu acabei não falando mais atrás, que a gente tem que ter no mínimo 50 quilos para poder fazer a doação. Então, se o peso mínimo é 50 quilos? O peso mínimo é 50 quilos. Então, se a gente é muito magrinho, tem menos de 50 quilos, não pode. A retirada é entre 400 e 500 ml de sangue, vai depender do nosso peso. Mas é uma retirada que é rápida, a gente estando bem hidratado, é um volume que não tem grandes repercussões para a gente. Então, assim, você pode doar e depois sair de lá e fazer as suas atividades. A gente pede no dia que às vezes a pessoa não faça ginástica ou quem trabalha em algum serviço que tem que subir em altura, alguma coisa assim, fazer um esforço maior, que não faça, mas é só no dia. Então, é uma quantidade que, assim, na verdade, as pessoas assustam quando você fala assim, nossa, 400 ml de sangue. Mas quando você vê a bolsa, não é uma quantidade tão grande, é uma retirada rápida que não tem um impacto no organismo. E esse sangue, ele é produzido e reposto rapidamente pelo nosso organismo em até 24 horas. Então, é bastante seguro. Agora, em relação à alimentação, por exemplo, você disse que se depender se a pessoa tiver almoçado, espera 2 horas, Sim. né? Há alguma indicação de ser um cardápio mais leve? Não, você pode comer o que você tem hábito, normalmente, não tem problema. Só que a questão de 2 horas é porque, em geral, a refeição, tipo o almoço, que é uma refeição mais copiosa, às vezes, logo depois do almoço, a qualidade do sangue, ela não é tão boa. Às vezes, a gente tem que fazer uma seleção. Depois que passa 2 horas, porque, querendo ou não, mesmo que você coma só salada e tal, tem uma quantidade maior ali de nutrientes que, no momento que a gente retira o sangue não estaria tão legal, ele já tem que ter passado.
Então, por isso, a gente dá esse tempo de 2 horas para almoço ou para um lanche mais copioso. E no café da manhã? No caso de café da manhã, não? Não, o café da manhã ela é relativamente tranquila. A não ser aquelas pessoas que às vezes tomam aqueles cafés da manhã que tem uma quantidade enorme de gordura, bacon, essas refeições bem agora. Reforçado. Bem reforçado. Aí às vezes vale a pena esperar. Mas isso a gente já conversa lá na hora mesmo. Às vezes a pessoa já faz o cadastro, faz a entrevista, espera um tempinho e pode, né, fazer a retirada. Priscila, qual é o tipo de sangue mais procurado, mais demandado lá no Hemocentro? Mais demandado sempre é o O negativo. Porque o O negativo ele é utilizado em emergências. Então, por exemplo, acontece um acidente numa via pública e a pessoa é encaminhada para o pronto-socorro e precisa de uma transfusão de sangue, a primeira bolsa que vai para ela é uma O negativo, porque ele é o sangue universal que a gente fala, né? Mas de uma maneira geral, os nossos estoques, pelo menos agora, a gente está sempre precisando de O negativo. Os demais sangues negativos, eles são mais raros, então a gente precisa de ter um estoque deles um pouquinho maior, porque às vezes você tem uma pessoa que tem aquele sangue, né, e está precisando. Tá precisando dele específico. Então, principalmente o O negativo, mas todos os negativos, de uma forma geral, a gente precisa. Sempre, né? Sempre. Qual que é a média de doação mensal aqui no Hemocentro de Belo Horizonte? Aqui no Hemocentro, a gente tem uma média de 6.000 a 7.000 doações. 6 mil. Né? O que a gente pode falar desse número? É um número bom? A número quantidade ainda bom está que baixa? pode crescer. Né? A gente tem capacidade para colher até 10.000 bolsas por mês. Então, a gente ainda tem uma... Tem uma margem aí Tem uma ainda. margem boa. Tem uma margem boa. A gente tem, por dia, em geral, no Hemocentro, 250, 300 doações. Por dia. Por dia. Então, já acabou o nosso tempo, né? Só para repetir para quem está em casa, quem quiser fazer uma doação, pode fazer o agendamento. Sim. Lá no site do Hemominas. Isso. E ou também pelo telefone 155, opção 1. 155 é o telefone. Isso. Priscila, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Volte mais vezes, porque é um assunto também muito importante da gente sempre alertar e sempre informar a população. Né? Obrigada, seria um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Bom dia. Você aí de casa, continue aqui conosco. Nós vamos fazer uma pequena pausa no nosso programa. Voltamos daqui a pouquinho para falar de imunização, falar de vacinas. É daqui a pouco.